Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, e não abandoneis para sempre as almas que esperam em vós. Aos nossos confrades, Frei Mário, Frei Miguel e Frei Elias, com os demais terciários aqui presentes, a nossa querida irmã Maria Clara, irmã Laura e os demais fiéis, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens do mundo têm um grande desejo de agradar as criaturas, de buscar nelas a ilusória felicidade que só Deus pode nos dar. Muitas vezes tem um cuidado exagerado com o corpo, nos cabelos, na elegância do vestir. Procuram os tecidos mais delicados, vão seguindo, infelizmente, as modas mais estranhas e obscuras e desavergonhadas para adornarem o exterior do seu corpo, que até muitas vezes e da maioria das vezes se torna um escândalo e o ponto de parada de estação do inferno, não só para si próprio, mas também para o próximo. Oh, se ao menos eles tivessem a reta intenção e o cuidado de agradar a Deus, rapidamente eram tocados da sua divina graça e rapidamente abandonariam todas estas futilidades. Enquanto suspiram pela tola riqueza e beleza material dos seus corpos, eles esquecem a verdadeira beleza que nós temos e que está somente na nossa alma. Quantas almas, meus caríssimos irmãos, mesmo se dizendo católicas, e mesmo diante dos sofrimentos desta vida, tão rápida e passageira, ainda sabem usar todos os atrativos da vaidade para se tornarem atraentes ao mundo e também aos homens. Para vencer na vida, dizem eles, são capazes de tudo, de todo e qualquer sacrifício, mas não querem recorrer ao fácil e divino exercício do amor e do perdão, que torna a nossa alma tão bela e graciosa diante de Deus. E este, meus caríssimos irmãos, é justamente o sentido místico do Santo Evangelho da missa de hoje. Nas espessas campinas de uma aldeia judaica, vivia um grupo de 10 leprosos, entre os quais ao menos era samaritano, e foi justamente este que veio para agradecer a Deus. Porém, o mal da lepra amortecera entre eles qualquer divisão, curvando-os todos sobre a mesma chaga e a mesma doença, e também sobre o mesmo destino. Com os olhos terrivelmente dilatados e não mais protegidos pelas sobrancelhas que haviam caído pelo por pelo, com as orelhas engrossadas e disformes, com seus dedos amputados por causa da lepra, e com todo o corpo em tormento, eles andavam por aquela terra penando, quando nosso Senhor por ali passou. Sem se aproximarem, é claro, caso contrário o povo os apedrejariam. Aqueles pobres leprosos, ao verem que a graça de Deus passava na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo tão perto deles, deram um grito lancinante: Jesus, tende piedade de nós. E nosso Senhor, na sua bondade, meus caríssimos irmãos, paternal, voltou-se para aquelas carnes com lepra, martirizadas, as quais de humano nada mais restava, a não ser a voz angustiosa, e disse aos leprosos: ostende-te, vos sacerdótibus, quer dizer, ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Ao irem, um novo fluxo de sangue subiu-lhes pelas veias, toda a chaga estancou, os tecidos corroídos
voltaram-se ao normal, renovaram-se subitamente. Pela força do grande milagre, foram curados e voltaram novamente a ser belos como antigamente. Em nossa época, meus caríssimos irmãos, há uma lepra muito pior do que esta dos 10 leprosos, que causa a total ruína e matança dos nossos corpos. É a lepra da alma, que fulmina quase toda a humanidade em nossa época, e como que um cancro cancerígeno, lança na pútrida poça da perdição milhares e milhares destas pobres e desgraçadas almas nas garras dos demônios infernais. De fato, meus caríssimos irmãos e irmãs, o pecado nos priva de toda a beleza espiritual e torna-nos, mesmo sem nos percebermos, gangrenosos e fétidos diante de Deus. E assim como os imundos da lepra eram expulsos para fora das cidades e das aldeias para não contaminar os outros, e eles eram expulsos com pedras e com injúrias, assim também a alma imunda do pecado mortal é totalmente expulsa do paraíso, expulsa da presença de Deus, expulsa da Santíssima Virgem, dos seus santos e anjos, e só ao demônio tem por companheiro. Estranho, porém, meus caríssimos irmãos, e muito me admira, meditando sozinho aqui diante de Jesus sacramentado, que nós, muitas vezes, não sabemos suportar em nossas casas o fétido da lepra ou de qualquer outra coisa que possa cheirar mal. E, no entanto, todos nós, muitas vezes, conseguimos viver não só com o coração corrompido, como também com a alma, no estado da mais total, infernal putrefação do pecado mortal. E o pior ainda, demonstramos diante dos outros que estamos vivendo na mais falsa e máscara ilusória da perfeita alegria, enquanto os verdadeiros santos mal dormiam à noite por medo de morrerem a qualquer momento, a fim de prestarem contas das suas faltas diante de Deus, fazendo penitências sangrentas e rigorosas para obterem o perdão divino. Nós podemos, entre estes santos, citar Santo Antônio e São Francisco, nosso Pai Seráfico, e Santa Clara, que faziam disciplinas sangrentas para se manterem puros e santos diante de Deus. Entretanto, meus caríssimos irmãos, nosso Senhor, na sua bondade e na sua clemência, indica para cada um de nós hoje, e para estas pobres almas que estão neste estado de lepra espiritual, a única cura para cada um de nós. Ite, ostendite vós sacerdotibus, em latim e em português, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Sim, ide e abri todas as vossas misérias ao sacerdote no sacramento da penitência, pois a Santa Confissão cura, meus caríssimos irmãos, e preserva-nos da lepra de todo pecado mortal. Não nos deixemos levar e nem nos enganar pela falácia de Satanás, meus irmãos e irmãs, pois uma alma que verdadeiramente se diz católica jamais deve permitir que a sua alma seja corrompida pelo pútrido odor da lepra do pecado mortal. A lepra e o mau cheiro que exala no corpo de um leproso se torna suave perfume diante da podridão que exala de uma alma em estado de pecado mortal. Santa Catarina de Sena, para quem não sabe, muitas vezes passava mal e até desmaiava ao se deparar com pessoas que estavam com a alma neste estado, pois ela recebera de Deus este grande dom e sentia muitas vezes o pútrido odor de uma alma que estava na desgraça de Deus. Já dizia um grande santo, antes a lepra do corpo do que a lepra na alma. Quão infelizes
e desgraçadas são as almas que descuram o grande sacramento do sacramento da confissão. Nos tormentos do inferno, diz Santo Afonso de Ligório, estas pobres e desgraçadas almas serão amarguradas com a lembrança de que elas poderiam ter sido salvas apenas com uma simples, mas sincera confissão de suas faltas diante do sacerdote. Mas o seu orgulho e a sua soberba, semelhante a Lúcifer, arrastou-as todas para o inferno. Mas, padre, me dirão alguns, eu não vou com a cara do meu pároco, daquele padre. Ele é grosseiro, estúpido, abusado. Uma vez ele me humilhou. E daí, meus caríssimos irmãos? Eu vou deixar de me confessar com o padre, eu mesmo, porque ele é antipático comigo, porque me humilhou diante das pessoas? De forma nenhuma. Eu me confessarei com ele do mesmo jeito, pois o que me importa é confessar-me e obter de Deus a absolvição de todas as minhas faltas e procurar em tudo a salvação da minha alma. E quanto ao padre, que é antipático e me tratou mal, rezemos, meus caríssimos irmãos, por ele e por nós, pois também não somos esses anjinhos delicados e de ternura, senão eu mesmo não me confessaria tantas vezes com o Frei Leão, que é um verdadeiro santo, que tem me suportado com tanto amor de Pai. Santa Teresa d'Ávila deixa bem claro nos seus escritos: se a nossa língua tem uma disposição de criticar os defeitos dos sacerdotes, que ela tenha o dobro de disposição de rezar e fazer penitência rigorosa por eles, pois eles darão conta de si e também de nossas almas. E além do mais, meus caríssimos irmãos, nós temos, diz Santa Teresa d'Ávila, por detrás de cada um de nós, sacerdotes, 10.000 demônios, que nos tentam a cada instante. E na época de hoje, então, que os demônios querem acabar com a Santa Missa, quando eles não nos tentam fisicamente na nossa mente, na nossa alma, eles nos tentam através das enfermidades do nosso corpo. Quem não conhece aqui o grande santo taumaturgo, São Francisco de Jerônimo, gosto sempre de lembrar para vossas caridades e para mim, para poder eu ter a consciência do quanto a gente deve buscar a santidade. Uma vez, ele pregando na praça pública sobre o inferno, uma infeliz mulher abria sempre a janela da sua casa para zombar da pregação deste grande santo, e com gargalhadas, para dizer diante de todos que o inferno era uma mentira dos padres e da igreja, era uma fantasia e que não existia. E sempre ela repetia a mesma coisa, da janela da sua casa que dava para a praça de onde este grande santo pregava. O nome desta infeliz mulher, meus caríssimos irmãos, era Catarina. Ora, um dia em que São Francisco de Jerônimo pregava na praça pública, mais uma vez sobre o dogma da existência do inferno, mais uma vez Catarina abre a sua janela e por entre gargalhadas chamava a atenção de todos na praça, repetindo mais uma vez que o inferno não existia. São Francisco de Jerônimo olhou para a infeliz mulher e disse na presença de todos: Catarina, minha filha, o bom Deus, na sua infinita misericórdia, te dará mais 8 dias, a fim de que tu possas confessar os teus pecados e te arrepender de todas as tuas faltas. Caso contrário, a mão de Deus pesará sobre ti. E mesmo depois destas duras palavras, Catarina nem sequer parou para escutar e meditar, mas fechou a janela da sua casa, assim também como fechado já estava há tempos a sua alma e o seu coração. No entanto, depois de 8 dias, meus caríssimos irmãos, o santo veio fazer a sua costumeira pregação, quando todos os presentes notaram que aquela janela, que sempre se abrira para perturbar a pregação do santo, não abriu mais. De repente,
No meio da multidão uma voz ecoa: Padre Francisco, a Catarina estava bem na sua casa quando caiu e morreu repentinamente. O santo, ao escutar aquelas palavras, diante de todos exclamou: agora nós veremos de que serviu zombar tanto da existência do inferno. E marchando para visitá-la no esquife, lá no seu caixão onde morta ela já estava, o acompanhou também uma grande multidão de fiéis. Ao chegar diante dela, perguntou em alta voz: Catarina, aonde tu estás? E a defunta, meus caríssimos irmãos, diante de todos, tomando novamente as feições de uma pessoa viva, mas com aspecto terrível, de espanto e desespero, sentou-se no caixão e com uma voz aterrorizante diante de todos gritou: no inferno, eu estou no inferno. Depois voltou ao aspecto de uma defunta normal, deitando novamente no caixão. A história real deste episódio nos conta da vida de São Francisco de Jerônimo, que diante da multidão que testemunharam este fato milagroso e aterrorizante, formou-se uma fila imensa de fiéis para se confessarem com o santo, porque todos eles tiveram medo, ou seja, uma atrição muito grande de irem também para o inferno. É interessante também lembrarmos, meus caríssimos irmãos, que um dos motivos para a rápida canonização deste grande santo foi este grande milagre da defunta que ressuscitara por alguns instantes dizer diante de todos que estava no inferno. O Papa da época era o Papa Gregório XVI. A Santa Confissão, meus caríssimos irmãos e irmãs, é um freio maravilhoso para reprimir os nossos maus instintos e os maus desejos. O simples pensamento apenas de ter de confessar o pecado e confessá-lo logo, muitas vezes nos retém à beira do abismo infernal. O demônio, na sua astúcia diabólica, diz Santo Afonso, tira-nos a vergonha na hora de satisfazermos o pecado e depois nos devolve a vergonha na hora de confessá-lo ao sacerdote. E é por isto que nenhuma prática religiosa hoje em nossa época é mais descurada, desprezada, mais odiada e caluniada do que o sacramento da Santa Confissão. Porque o demônio sabe que através da confissão nós também salvamos nossas almas. Eu já disse e volto a repetir: se nós, sacerdotes do Sumo Cordeiro, devemos nos confessar pelo menos uma vez por semana, quanto mais um leigo que se diz autêntico católico. Uma alma que se diz católica e sacode o jugo da confissão com os pés, ela engana os outros e a si mesma, com as desculpas que o próprio demônio sussurra no seu ouvido de não se confessar. O seu catolicismo é vão e já se tornou uma piada de fazer gargalhar de Santa Catarina de Sena, os demônios do inferno, porque a Deus, meus caríssimos irmãos, esta infeliz alma jamais irá enganar. Quão infeliz é uma alma que se apresenta diante de Deus, leprosa e chagada, sem a reta intenção da verdadeira conversão. Não negligenciemos o tempo, meus caríssimos irmãos e irmãs, este tempo que nos foge rapidamente e que nos será pedido contas de cada segundo que perdemos, na ilusão que ainda viveremos 50 ou 100 anos, quando na realidade nenhum dia temos seguros nesta miserável vida. Ajustemos as nossas contas com Deus, hoje e agora, a fim de que não tenhamos a infeliz sorte de cairmos no infeliz lugar daquela infeliz mulher, a Catarina, que diante de todos exclamou no caixão: eu estou no inferno. Ave Maria Puríssima, Ave Maria, gracia plena,